No país de Stonehenge, um mistério se recusa a desaparecer. Muito antes de pregadores de peças humanos surgirem para reclamar a autoria dos círculos em plantações, as coisas parecem estar atingindo proporções sobre-humanas e se espalhando pelo mundo. Seriam aterrissagens de naves alienígenas? Mensagens de uma inteligência superior? Algum tipo de padrão climático esquisito? Ou a maior travessura da história? Foram os alienígenas. Outras civilizações evoluíram neste planeta há alguns milhares de anos e agora estão voltando. Isso não é nada, é só uma plantação amassada. Plantação amassada é imaginação fértil. Se você fosse alguém em um OVNI e quisesse deixar uma mensagem, iria até o gramado da Casa Branca e faria alguns círculos lá. Veja um trio de artistas criando seu próprio círculo e dê uma boa olhada no resultado. Esferas de luz estranhas que parecem acompanhar os círculos nas plantações. Mudanças estranhas nas próprias plantas. Equipamentos elétricos que enlouquecem quando a ciência e o sobrenatural se chocam em uma fazenda. Verdade ou mito? Círculos misteriosos. O condado de Wiltshire, no oeste da Inglaterra, abriga colinas arredondadas e exuberantes, fazendas enormes e mistérios antigos e modernos. Esta é a região dos druidas, lar dos cavalos brancos esculpidos nos morros e monumentos pré-históricos. Há milhares de anos os britânicos consideram este local sagrado e realizam rituais e homenagens. Eles construíram círculos enormes e enigmáticos, tais como Stonehenge. E atualmente, os círculos estão surgindo nestes campos, criando um mistério de proporções épicas. À sombra de um monumento antigo chamado Silbury Hill, o fazendeiro David Hughes exerce a agricultura na fazenda Galtymore. E Hughes não é um camponês feliz. É um absurdo, é um grande absurdo. Realmente eu não consigo descrever o quanto tolas essas pessoas são, mesmo. Aqui debaixo, há poucos indícios do que o está irritando tanto. Mas se fizermos um passeio aéreo na fazenda, isso fica mais do que evidente. Alguém ou alguma coisa está causando prejuízos em suas plantações. É um lindo prejuízo, mas para o fazendeiro, isso significa muito trigo desperdiçado. Isso nos custa muito dinheiro e não tiramos vantagem alguma disso. Se fosse ao contrário, como eles se sentiriam se eu fosse até o jardim deles e pisoteasse seu canteiro de flores e dissesse que foram os alienígenas? Se as pessoas que acreditam na paranormalidade estiverem certas, Hughes está sendo atormentado por um fenômeno que já acontece há séculos. Eles apontam para uma escultura em madeira de 1678 chamada de Demônio Segador, que parece representar a criação de um círculo de plantação na Inglaterra. Mas foi só por volta das décadas de 1970 e 80 que os círculos em plantações começaram a se tornar notícia novamente. No início, eles eram bastante simples, pequenos círculos únicos com 9 a 12 metros de diâmetro. Depois, eles começaram a surgir em número e complexidade maiores a cada ano, e milhares de pessoas que acreditam em paranormalidade correram para vê-los. Por volta de 1991, a mania tinha tomado conta de Wiltshire. Depois, tudo pareceu ter parado. Sou David Charlie e esse é Doc Bower. E nós somos as duas pessoas que criaram os círculos em plantações em 1978. Os artistas Doug e Dave fizeram seus primeiros círculos por capricho próprio, esperando criar algo parecido com a plataforma de aterrissagem de um OVNI. As pessoas que acreditam em fenômenos inexplicáveis morderam a isca. Doug e Dave não podiam imaginar o tipo de reação que sua obra de arte provocaria na imaginação do público. Surgiram livros, turistas se aglomeraram ao redor da paisagem. Quando eles foram a público em 1991, revelaram o quanto era fácil fazer os círculos, mesmo para homens com cerca de 60 anos. Sua demonstração tirou um pouco do entusiasmo dos crentes, mas foi só ligeiramente. O problema é que Doug e Dave não poderiam ter feito todos os círculos nas plantações sozinhos. Havia muitos deles e estavam muito distantes entre si. Quase 3.000 círculos em plantações, centenas deles fora da Grã-Bretanha, já apareceram desde 1978. Na maioria dos casos, ninguém reivindicou os créditos, aumentando a especulação sobre quem ou o que pode estar fazendo isso. Assim, o mistério permanece.
Embora a maioria das pessoas agora concorde que os círculos em plantações sejam feitos por seres humanos, elas não concordam em mais nada. Existem os céticos que têm certeza que todos os círculos em plantações são feitos por humanos. As pessoas dizem, 2 homens não conseguiriam fazer todos. Claro que não conseguiriam, porque outros descobriram o que estava acontecendo e pensaram, é uma boa brincadeira. A gente liga a televisão e o rádio, abre livros e revistas, é um grande mistério, cientistas estão confusos. Mas o imperador está nu e isso não é nada, é só uma plantação amassada. Plantação amassada é imaginação fértil. Além disso, existem os criadores de círculos em plantações que surgem em diferentes locais. Alguns se divertem brincando com a cabeça das pessoas, outros são artistas comerciais. Não sou cético nem crente, sou um artista e é por isso que eu faço círculos em plantações. Algumas pessoas acreditam que sua arte circular, na verdade, crie os fenômenos paranormais. Uma inteligência superior do universo está nos observando esta noite. Por favor, dê-nos a inspiração necessária para completar este círculo. E finalmente existem aqueles que acreditam que os círculos não são feitos por humanos. Alguns tentam estudar o solo e as plantas cientificamente. Alguns detectam energias estranhas e deliberadas nos círculos. E outros veem os padrões como sinais de OVNIs. Para muitos, a prova não poderia ser mais óbvia. Céticos. É muito difícil saber onde suas cabeças estão, entende? Seria como perguntar a um bacalhau o que ele acha de Londres. Alguns são, assim, cabeças ocas. Estávamos cansados de ouvir sobre o desmascaramento. É tudo uma farsa, uma piada. Bem, já vimos o suficiente para nos convencer de que não é o caso. Voltaremos a seguir com Verdade ou Mito, no Nat Geo. Coisa está causando prejuízos em suas plantações. É um lindo prejuízo, mas para o fazendeiro isso significa muito trigo desperdiçado. Isso nos custa muito dinheiro e não tiramos vantagem alguma disso. Se fosse ao contrário, como eles se sentiriam se eu fosse até o jardim deles e pisoteasse seu canteiro de flores e dissesse que foram os alienígenas? Se as pessoas que acreditam na paranormalidade estiverem certas, Hughes está sendo atormentado por um fenômeno que já acontece há séculos. Eles apontam para uma escultura em madeira de 1678 chamada de Demônio Segador, que parece representar a criação de um círculo de plantação na Inglaterra. Mas foi só por volta das décadas de 1970 e 80 que os círculos em plantações começaram a se tornar notícia novamente. No início, eles eram bastante simples, pequenos círculos únicos com 9 a 12 metros de diâmetro. Depois, eles começaram a surgir em número e complexidade maiores a cada ano, e milhares de pessoas que acreditam em paranormalidade correram para vê-los. Por volta de 1991, a mania tinha tomado conta de Wiltshire. Depois, tudo pareceu ter parado. Sou David Charley e esse é Doc Bower. E nós somos as duas pessoas que criaram os círculos em plantações em 1978. Os artistas Doug e Dave fizeram seus primeiros círculos por capricho próprio, esperando criar algo parecido com a plataforma de aterrissagem de um OVNI. As pessoas que acreditam em fenômenos inexplicáveis morderam a isca. Doug e Dave não podiam imaginar o tipo de reação que sua obra de arte provocaria na imaginação do público. Surgiram livros, turistas se aglomeraram ao redor da paisagem. Quando eles foram a público em 1991, revelaram o quanto era fácil fazer os círculos, mesmo para homens com cerca de 60 anos. Sua demonstração tirou um pouco do entusiasmo dos crentes, mas foi só ligeiramente. O problema é que Doug e Dave não poderiam ter feito todos os círculos nas plantações sozinhos. Havia muitos deles e estavam muito distantes entre si. Quase 3.000 círculos em plantações, centenas deles fora da Grã-Bretanha, já apareceram desde 1978. Na maioria dos casos, ninguém reivindicou os créditos, aumentando a especulação sobre quem ou o que pode estar fazendo isso. Assim, o mistério permanece. Embora a maioria das pessoas agora concorde que os círculos em plantações sejam feitos por seres humanos, elas não concordam em mais nada. Existem os céticos que têm certeza que todos os círculos em plantações são feitos por humanos. As pessoas dizem, 2 homens não conseguiriam fazer todos. Claro que não conseguiriam, porque outros descobriram o que estava acontecendo e pensaram, é uma boa brincadeira. A gente liga a televisão e o rádio, abre livros e revistas, é um grande mistério, cientistas estão confusos. Mas o imperador está nu e isso não é nada, é só uma plantação amassada. Plantação amassada é imaginação fértil.
Além disso, existem os que foram os alienígenas. Se as pessoas que acreditam na paranormalidade estiverem certas, Lewis está sendo atormentado por um fenômeno que já acontece há séculos. Eles apontam para uma escultura em madeira de 1678 chamada de Demônio Segador, que parece representar a criação de um círculo de plantação na Inglaterra. Mas foi só por volta das décadas de 1970 e 80 que os círculos em plantações começaram a se tornar notícia novamente. No início, eles eram bastante simples, pequenos círculos únicos com 9 a 12 metros de diâmetro. Depois, eles começaram a surgir em número e complexidade maiores a cada ano, e milhares de pessoas que acreditam em paranormalidade correram para vê-los. Por volta de 1991, a mania tinha tomado conta de Wiltshire. Depois, tudo pareceu ter parado. Sou David Charley e esse é Doc Bower. E nós somos as duas pessoas que criaram os círculos em plantações em 1978. Os artistas Doug e Dave fizeram seus primeiros círculos por capricho próprio, esperando criar algo parecido com a plataforma de aterrissagem de um OVNI. As pessoas que acreditam em fenômenos inexplicáveis morderam a isca. Doug e Dave não podiam imaginar o tipo de reação que sua obra de arte provocaria na imaginação do público. Surgiram livros, turistas se aglomeraram ao redor da paisagem. Quando eles foram a público em 1991, revelaram o quanto era fácil fazer os círculos, mesmo para homens com cerca de 60 anos. Sua demonstração tirou um pouco do entusiasmo dos crentes, mas foi só ligeiramente. O problema é que Doug e Dave não poderiam ter feito todos os círculos nas plantações sozinhos. Havia muitos deles e estavam muito distantes entre si. Quase 3.000 círculos em plantações, centenas deles fora da Grã-Bretanha, já apareceram desde 1978. Na maioria dos casos, ninguém reivindicou os créditos, aumentando a especulação sobre quem ou o que pode estar fazendo isso. Assim, o mistério permanece. Embora a maioria das pessoas agora concorde que os círculos em plantações sejam feitos por seres humanos, elas não concordam em mais nada. Existem os céticos que têm certeza que todos os círculos em plantações são feitos por humanos. As pessoas dizem, 2 homens não conseguiriam fazer todos. Claro que não conseguiriam, porque outros descobriram o que estava acontecendo e pensaram, é uma boa brincadeira. A gente liga a televisão e o rádio, abre livros e revistas, e é um grande mistério. Cientistas estão confusos. Mas o imperador está nu, e isso não é nada, é só uma plantação amassada. Plantação amassada e imaginação fértil. Além disso, existem os criadores de círculos em plantações que surgem em diferentes locais. Alguns se divertem brincando com a cabeça das pessoas, outros são artistas comerciais. Não sou cético nem crente. Sou um artista e é por isso que eu faço círculos em plantações. Algumas pessoas acreditam que sua arte circular, na verdade, crie os fenômenos